Olá pessoal, tudo bom? Estamos então na tela com as taxas de fechamento do dia 5 de outubro e eu quero hoje falar dessa razão, proporção ou quociente de taxas entre os prefixados e os tesouros IPCAs. Tá? Lembrando que a gente, para poder utilizar isso, nós temos que ter prazo no mínimo semelhante entre o título em questão. Tá? E qual é a questão aqui? Qual é o principal uso disso que eu vou mostrar para vocês? É o seguinte: quando acontece um ganho ou um prejuízo de marcação a mercado, a gente, para o Tesouro IPCA é muito fácil de estimar. A gente acrescenta 1% de taxa, a gente reduz 1% de taxa e simula na calculadora do Tesouro Direto, não é mesmo? Agora tem a questão é a seguinte: e no prefixado, como é que seria para isso acontecer de maneira paralela, de maneira igual? Qual número deveria ser, certo? Eh, Porque a gente também tem o seguinte: a gente, por exemplo, pode estar investindo no prefixado para marcação a mercado, que aliás, é uma coisa que eu acho bastante interessante, certo? Porque eu acho que Tesouro IPCA com taxa boa não se vende simplesmente, tá? Ah, E aí, quando eu quero estimar a queda de taxa do prefixado, muitas vezes eu uso o raciocínio do Tesouro IPCA e só traduzo para o prefixado. Então, vamos supor, pessoal, se a taxa cair desses prefixados aqui, cair em 1,6%, cair para 4%, tá? Todos eles vão dar um ganho de marcação a mercado muito interessante. Quanto que deveria cair nos prefixados? Então é para responder a essa pergunta que eu fiz então esse esse petit etude, tá? Esse pequeno estudo que tá aqui os dados. Então vamos lá, pessoal. Pegando então os títulos deste ano, nós temos então o pré com juros 33 e o Tesouro IPCA com juros 32. Qual é a diferença de prazo entre eles? 3 meses e meio. Então, super tranquilo, né? 4 meses e meio. Agosto. Não, peraí. Esse aqui vence em 15 de agosto. Você tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses e meio, tá? Então, o que que eu fiz? Peguei o número bem simples, ó. O número maior, tá? O B3, dividi pelo número menor, K3, que aí eu tenho a razão de taxas. E aí, se você for olhar, claro que isso aqui é uma amostra só do ano de 22. Nós já temos como resolver isso aí. Ó, ela fica quase que sempre acima de 2. Olha ali, ó. Tá? E claro, em determinados períodos foi mais que 2. Foi mais que 2. Ou seja, o que, que significa ser mais que 2? Ser 2,22 significa que a taxa do prefixado está 2,22 vezes mais alta que a do IPCA. Então, ou seja, o prefixado ainda tem uma gordura para queimar. Né? E aí a gente vê aqui que é tudo muito parecido. Eu acho que não tem nenhuma queda de 2% aqui no exemplo de 2022. Não tem. Muito bem. E aí nós chegamos na média. Qual é a média para 2022? 2,16. Olha aí, pessoal. Então, se você quiser fazer de cabeça, eu acho que 2 é um número ótimo. Então, se a taxa do IPCA cair 1,6, provavelmente o IPCA cai a 3,2, que é o dobro de 1,6. Ou cair um pouquinho mais, 2,16. Vamos ver outros exemplos. Até para aumentar um pouquinho esse período. Então, nós temos aqui o prefixado 26 e o Tesouro IPCA 26. E aqui, pessoal, tem um dado bem interessante, né? Claro que a gente precisa de um certo tempo para isso acontecer, mas se você olhar o dia que o título foi lançado, e der aí uns 2, 3 anos de intervalo, você provavelmente vai ter lucro. Isso acontece tanto no pré-26 quanto no IPCA 26, porque ambos estão com preços hoje mais altos do que os preços de lançamento.
Eu até durante muito tempo pensei, não, comprar no lançamento sempre vai ser bom, sempre vai ser bom. Essa regra por enquanto está valendo. O que muda é o tempo para isso acontecer, tá? Muito bem. Então aqui, pessoal, pegando ali o ano de 2020, o ano em que eclodiu aí o problema de saúde, a gente tinha essa relação em 2,40. E o que nós tínhamos nas taxas, pessoal? A taxa menor, muito menor, abaixo de 3% no Tesouro IPCA 26. Olha que loucura. Então, quando a taxa fica muito pequena no IPCA, a tendência é que no prefixado ela ainda assim fique um pouco maior. Mas vejam como ela é muito pequena comparado aos padrões atuais. Ela é a metade do que está hoje, né? Era a metade do que está hoje. Então, olha só, pessoal, bem acima de 2, ó, mas teve um dia aqui que foi a 2. Então, o que, que aconteceu? Era 2,40 e a diferença ficou para 2. Tá? As taxas aumentaram. Então, aumentou mais em quem? Aumentou mais no prefixado, porque a razão entre eles reduziu. Tá? Então, pegando aqui todo o período, a gente vê que em poucos momentos essa razão ficou em 1,9. Poucos momentos. A gente pode usar o número 2 tranquilamente, tá? A gente vai descendo, a gente vê que a maioria do tempo aí é 2, 2,5, chegou a 2,7, quando as taxas estavam intensamente baixas aqui em final de 2020, por exemplo. Vamos ver agosto de 2020, quando o IPCA 26 atingiu a menor taxa histórica, 2,04. Olha ali, ó, a razão de taxas era 2,87. Olha só como a taxa do IPCA tinha caído naquela situação. Então, agilizando aqui um pouquinho para a gente ver a média final, tem mais dados aqui. Então, mesmo que o título esteja fora do rol, a gente tem os dados, né, pessoal? Então, ah, dá para usar isso aí. Tá lá os dados, é só baixar no Tesouro Direto. Vamos ir um pouquinho mais rápido aqui. 2,34. Então, se quiser usar os IPCAs curtos aí, paralelo a algum prefixado curto, e aí o detalhe é, o vencimento tem que ser parecido. 2,3 dá para usar, mas dá para usar 2 também, porque a tendência desse ano, vejam aqui, ó, é muito parecido com o IPCA, com juros 32 e o prefixado 32. Então aqui nessa mesma casa, porque as taxas estão mais altas do que lá em 2020, tá? Então taxas mais altas, mais próximo de 2, taxas mais baixas, essa razão fica maior que 2. E para concluir, nós temos o Tesouro IPCA 2030 com juros e o prefixado 31 com juros, tá? Que também casam muito bem em prazo. São esses três pares aí. Começou então lá em 2020 com 2,2, 2,3, fez o mesmo caminho da relação IPCA 26 pré-26, um período abaixo de 2, muito pouco abaixo de 2, e assim prosseguiu. Vamos fazer o page down aqui para ir mais rápido, e nós chegamos numa média 2,24. Só subir aqui um pouquinho, uma média, então um pouquinho menor que a do Tesouro IPCA e do prefixado principais, tá? O prefixado principal não tem esse nome, mas ele é exatamente a mesma coisa que o Tesouro IPCA principal. Compra e tem fluxo único no vencimento. Então, pessoal, eu achei que esse conteúdo aí é bastante importante, bastante útil, tá? Fica no 2, fica um pouquinho mais que 2 na média, tá? E quando esse quociente, quando essa razão de taxas tiver muito alterada, é porque provavelmente um dos títulos caiu ou subiu e o outro não foi na mesma proporção. Então isso aí mostra que em determinados momentos um título pode estar mais caro do que outro. Então, por exemplo, quando o IPCA cai muito rápido e o prefixado não cai tanto, o que, que acontece? A taxa do prefixado ainda vai se manter um pouco mais alta, vai se manter com um pouco de gordura para queimar. Ou seja, o IPCA caiu e o prefixado não caiu tanto. O que aconteceu? O Tesouro IPCA ficou mais caro. Por quê? Porque o mercado está vendo mais risco no IPCA porque a inflação está baixa. Tem isso, pessoal, tem isso também, tá? E aí, então, o prêmio fica muito reduzido.
O que é um pouco contraditório, né, porque a gente sempre pensa em mais risco, mais taxa, mas aí o mercado coloca essa taxa no prefixado. E quando o prefixado tá com uma razão pequenininha dele para o Tesouro IPCA, pode significar que o Tesouro IPCA subiu muito, porque a inflação está voltando e o prefixado não acompanhou ainda, ou o prefixado caiu demais e o IPCA está mantendo, o que é um cenário que pode acontecer no começo de uma melhora de cenário, né? Então o prefixado cai bastante e o Tesouro IPCA lentamente começa a cair quando o cenário começa a melhorar, tá? Então nós temos todas essas possibilidades aí. Eu acho que esse é um índice interessante da gente olhar, tá? Mesmo com esses títulos que já saíram do hall, porque nos dá um termômetro interessante para a gente entender a situação. E a gente não sabe os títulos que vão ser lançados ano que vem. Pode ser que ano que vem nós tenhamos mais pares para fazer esse paralelismo aí e poder comentar mais sobre esse índice, tá? E também para previsão de marcação a mercado quando a gente usa a calculadora do Tesouro Direto. Você acha que vai cair um ponto no Tesouro IPCA? Cai dois no prefixado ou um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.